Olá, eu sou Michele e vou falar sobre o tratamento da colangite biliar primária com ácido desoxicólico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito à banca organizadora do evento pelo convite. E o que me coube é falar sobre o tratamento, e aqui eu fiz uma agenda para a gente falar sobre a introdução, como e quando o ácido desoxicólico foi introduzido na terapêutica da colangite biliar primária, ou CBP, mecanismo de ação, o que ele melhora, como se avalia a resposta ao tratamento, quais são os fatores preditivos de uma resposta, o que mudou nos últimos 30 anos de tratamento com ácido desoxicólico e a nossa conclusão. Bom, o ácido desoxicólico é um sal biliar que está presente em até 3% do total da bile humana. O seu nome é alusivo à grande concentração de ácido desoxicólico que tem na composição da bile dos ursos chineses. Ele é um ácido biliar hidrofílico, porque ele tem diversas moléculas, radicais ligados à sua molécula, radicais básicos ligados à sua molécula, e isso traz uma qualidade, uma propriedade de hidrofilicidade desse ácido biliar. Ele foi introduzido para tratamento da colangite biliar primária no final da década de 80, após a era dos imunossupressores e dos antifibróticos, onde o transplante de fígado, quando o transplante de fígado era o único tratamento efetivo para a doença. Ele foi aprovado pelo FDA em 1997 como droga de primeira linha para o tratamento da CBP e é considerado até os dias atuais droga de primeira linha para o tratamento. Mesmo com a aprovação do ácido beticólico em 2016, trata-se de uma droga de segunda linha. Então, descobriu-se os efeitos benéficos do ácido desoxicólico porque inicialmente era utilizado um ácido biliar, o ácido quinocólico, para tratamento de solução de cálculos biliares. E a longo prazo observou-se que esse ácido quinocólico era tóxico e levava a fibrose hepática, a cirrose. Então, pela propriedade do ácido desoxicólico ser um componente mais hidrofílico, ele também passou a ser utilizado para esse fim, mas foi exatamente em trials realizados em portadores de CBP, no início da década de 90, que consagrou a droga como primeira opção de tratamento até os dias atuais. Na dose de 13 a 15 miligramas por quilo, ele é capaz de elevar a concentração do ácido desoxicólico em até 40 a 50% na bile dos pacientes portadores de CBP. E ele tem realmente essa capacidade de aumentar a concentração, porque em grupos controles de pacientes sadios que receberam essa mesma dosagem também tiveram a elevação dessa porcentagem do ácido desoxicólico. Então, existem alguns mecanismos de ação que trazem o benefício clínico no tratamento desses doentes. Então, ele realmente aumenta a fração hidrofílica, então, ele vai aumentar a quantidade de sal biliar hidrofílico na bile, como nós acabamos de ver, naquela dosagem. Ele melhora a colerese, porque ele vai ativar a bomba exportadora de sais biliares e outros receptores transportadores ali na membrana apical do hepatócito, ajudando na excreção desses sais biliares mais hidrofóbicos. Ele tem um efeito antiapoptótico, um efeito citoprotetor, porque ele vai contribuir para a estabilidade da membrana de bicarbonato, que vai funcionar como uma verdadeira manta, um guarda-chuva de bicarbonato, vai agir como anti-inflamatório e imunomodulador. Ele apresenta baixo efeito colateral, menos de 20% dos casos, e são efeitos colaterais toleráveis, diarreia, distensão abdominal, um pouquinho de ganho ponderal, e ele é seguro na gestação, sobretudo no segundo trimestre de gestação, e não existe ajuste na função renal. É importante nós entendermos o ciclo enterohepático aqui dos ácidos biliares e saber exatamente onde tem uma maior relevância do ácido urso desoxicólico. É claro que ele vai agir de uma forma completa em todo o ciclo, mas principalmente aqui, mediando a expressão e ativação da bomba exportadora de ácidos biliares, que são produzidos aqui no hepatócito através da CYP7A1, que é a via clássica de produção do ácido cólico e quinocólico, que são ácidos biliares muito hidrofóbicos, então são tóxicos, vão ser ligados a taurina e glicina para serem excretados no canalículo biliar. Aqui no canalículo biliar, eles vão ficar impedidos de vencer essa proteção de bicarbonato, não chegando até a membrana plasmática, ou seja, eles não se difundem pela membrana plasmática do colangiócito,
por essa proteção de bicarbonato que o ácido oxicólico vai potencializar, porque vai ativar esse exportador, né, esse ânion exportador de bicarbonato que está aqui presente no epitélio biliar. Ou seja, ele vai acabar funcionando como realmente melhora na excreção, melhora na colerese, citoprotetor, e também porque vai acabar diminuindo a necrose, a apoptose, vai acabar aumentando a fração hidrofílica e, com isso, também impedindo a sinalização e o processo inflamatório induzido por citocinas inflamatórias induzidas pelos ácidos biliares tóxicos. Então, aqui só para esquematizar, pelo ácido oxicólico, nós vamos ter uma estimulação maior, né, de secreção pelo hepatócito, isso por conta daqueles receptores aqui da membrana apical. Isso vai ser lançado no canalículo biliar, tem uma proteção estimulada também pelo ácido oxicólico através daquela estrutura, daquele ânion exportador de bicarbonato. Com isso, eu vou aumentar o pool de ácido biliar hidrofílico, acabo diminuindo a apoptose, eu não vou expor no epitélio biliar, então é o efeito apoptótico, e com a fração hidrofílica maior, eu vou ter uma redução de lesão de toxicidade. Aqui só para identificar, na verdade, para mostrar de uma forma mais ultraestrutural, aqui o bicarbonato na luz do epitélio biliar, não deixando os ácidos biliares hidrofóbicos atingirem a membrana plasmática do colangiócito. Então, realmente funciona como um citoprotetor importante. Então, a referência que eu acabei citando sobre os trabalhos realizados na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, compararam o ácido oxicólico, o efeito do ácido oxicólico sobre os pacientes portadores de CBP com grupos que não utilizavam a medicação ou usavam placebo. O objetivo do estudo foi avaliar resposta bioquímica, resposta histológica, tempo livre de transplante hepático e óbito. Os trabalhos randomizados, controlados, tiveram um tempo médio de duração de 2 anos, mas existem muitos trabalhos emblemáticos que valem a pena ser citados, com uma melhora de progressão histológica nos pacientes que utilizaram o ácido oxicólico, uma melhora, na verdade, de sobrevida, né, livre de transplante hepático, e nós podemos observar também que realmente o ácido oxicólico impedia a progressão da fibrose hepática, principalmente em pacientes portadores de doença hepática, né? Alguns trabalhos tiveram um período maior de duração, então conseguiram nos dar informações importantes em relação a óbito, né, por doença hepática e o tempo de sobrevida aumentado nos pacientes que utilizavam o ácido oxicólico. Algumas meta-análises que incluíram trabalhos muito desiguais em relação a tempo de observação, dose subterapêutica do ácido oxicólico, em uma população avaliada menor nos estudos, elas acabaram não sendo contundentes em, na verdade, comprovar o benefício do ácido oxicólico que nós havíamos observado nos outros estudos. Mas, de forma geral, o que nós podemos concluir desses estudos que tiveram relevância e significância estatística? Que o ácido oxicólico na colangite biliar primária, ele melhora a bioquímica, e aqui eu incluo a bioquímica hepática com as enzimas canaliculares, hepatocelulares, a bilirrubina e as imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina M e a G, que também está aumentada na colangite biliar primária. Ele interfere na progressão da fibrose hepática, especialmente quando administrado em estádios precoces da doença, e ele aumenta a sobrevida livre de transplante hepático nos pacientes portadores de CBP. Existem algumas meta-análises que não conseguiram comprovar esses achados, mas são, na verdade, as meta-análises que eu acabei citando, que são muito heterogêneas em relação à dose, ao N estudado e também ao período de observação. Nós sabemos que a colangite biliar primária é uma doença que evolui lentamente, progride lentamente, crônica, então talvez período de observação curto não poderia ter uma acurácia elevada para essas conclusões. E como nós fazemos a avaliação de resposta ao tratamento desses pacientes? Então, ao longo desses 20, 30 anos, muitos modelos bioquímicos foram criados tentando predizer
a chance de sobrevida desses pacientes sem transplante ou mesmo o óbito para os pacientes que eram portadores de CBP. Esses critérios bioquímicos são realizados geralmente após 1 ano de tratamento com o ácido desoxicólico, e nós vamos observar que que estratifica os pacientes em respondedores e não respondedores. 30% a 40%, e isso é muito homogêneo nos estudos, não irão dos pacientes, né, 30% a 40% dos pacientes não irão responder ao tratamento com ácido desoxicólico, e eles serão encaminhados para outras opções de tratamento. Atualmente nós temos disponível nos Estados Unidos e na Europa o ácido beticólico, ou ainda protocolos de estudos ou drogas off-label que já vêm sido utilizada na prática clínica. Aqui, só para exemplificar a interpretação do critério bioquímico, ou seja, nesse estudo aqui francês, o Couperchot mostrou que após 1 ano de tratamento, os pacientes que recebiam, que atingiam esses valores da bioquímica hepática, eles apresentavam 90% de chance de sobrevida livre de transplante hepático, 10 anos, com uma sobrevida muito parecida da população controle, da população saudável. E quem não respondia tinha uma sobrevida muito próxima, né, ou a mesma da Mayo Score, um score utilizado no passado para as doenças hepáticas, também para as doenças biliares, para a colangite biliar primária, que ele hiperestimava até, inclusive, a mortalidade, porque ele não consegue absorver o quanto tem de melhora da bilirrubina nesses pacientes. Então, essa é, na verdade, a interpretação do critério bioquímico. E ele mostra também, no mesmo trabalho, o critério de Barcelona, que é a queda da fosfatase alcalina 40% em relação à basal, onde ele mostra que os respondedores não têm uma sobrevida tão próxima da população controle. Mas aqui, talvez, a justificativa, talvez não, né, a justificativa seja a presença de pacientes já portadores de doença avançada, de cirrose, o que não ocorria no grupo francês. Outros critérios de resposta bioquímica ao ácido desoxicólico foram criados, mas na atualidade o que nós mais utilizamos na prática clínica é o critério de Paris e de Toronto, lembrando que eles acabam utilizando um valor baixo de fosfatase alcalina, sempre tentando utilizar com maior acurácia o resultado desses pacientes. Mais recentemente, nós tivemos alguns scores de prognóstico que têm sido utilizados e validados na prática clínica. O Globe Score utilizou um N grande, né, de estudos, uma população bem heterogênea que talvez nos ajudasse a tirar o viés das diferenças étnicas, e nós observamos que o resultado maior que 0,3 mostrava para nós que esses pacientes tinham um risco 5 vezes maior de óbito ou de transplante hepático comparado com a população geral. Ou seja, a sobrevida desses pacientes sem transplante, com 5 anos, era de 79%, 10 anos, 57%, e uma sobrevida muito baixa em 15 anos, né, com relevância estatística. E pacientes com valores menores ou iguais a 0,3, tinham uma sobrevida em 5 anos muito alta, muito parecida com a população geral. Esses scores de prognóstico são importantes porque eles conseguem estratificar os pacientes em realmente em alto risco, né, ou baixo risco, e conseguir com uma boa acurácia falar sobre tempo, taxa de sobrevida. O Nightingale PBC Score, que também utilizou um N muito expressivo de estudos e número de pacientes, ele acaba levando em consideração a albumina e a plaqueta, o que nos dá a informação de função e fibrose. Existem alguns fatores preditivos que podem influenciar toda essa resposta do ácido desoxicólico. Nós sabemos que mulheres jovens com menos de 40 anos apresentam um risco de má resposta, a bilirrubina elevada, principalmente aqui porque os pacientes podem ter uma doença hepática mais avançada, e a histologia com hepatite de interface que não esteja relacionada à síndrome de sobreposição, a própria interface da colestase mesmo, da colangite biliar.
Carboni e colaboradores, pensando nessa história de fator preditivo, né, de resposta ao ácido desoxicólico, criou um score para tentar avaliar num tempo menor esses pacientes, ou seja, será que nós precisamos aguardar um ano para aplicar o critério de resposta bioquímica e descobrir que esse paciente é um não respondedor? Será que a gente acaba não perdendo muito tempo com esse paciente que poderia ser de uma forma mais precoce, estratificado e encaminhado para uma segunda opção terapêutica, para um protocolo de estudo? Então, na verdade, ele também avaliou 5 variáveis, e aqui eu chamo a atenção para 2 variáveis interessantes, que é o delay, né, o tempo de atraso entre o diagnóstico e o tempo de que se inicia o tratamento, né, desses pacientes. E também a progressão da fosfatase alcalina na falta do tratamento, ou seja, a fosfatase alcalina que foi detectada no início do screening ou do rastreio desse paciente para uma doença hepática até o início do tratamento. Então, na verdade, todas essas variáveis, elas tiveram relevância estatística e acabou chegando nessa fórmula para realmente predizer o risco de não resposta ao ácido desoxicólico e a tentativa de discutir um menor tempo de observação para resposta bioquímica. Ainda não está validado na prática clínica, mas é uma discussão. Então, resumindo toda a nossa exposição aqui, nós temos, então, os pacientes com diagnóstico de colangite biliar primária, independente do estágio, ele tem uma indicação de ácido desoxicólico. Os pacientes intolerantes, eles vão ser encaminhados para outras opções. Hoje temos o beticólico, ele ainda não está disponível para uso clínico no Brasil, então, estamos terminando alguns protocolos aí de estudo, ou as drogas off-label, aqui no Brasil. Após um ano de tratamento com ácido desoxicólico, nós vamos colocar esses pacientes na resposta bioquímica. Vamos utilizar o Paris-2, Toronto ou Globe Score. Resposta completa, o ácido desoxicólico vai ser mantido indefinidamente para o resto da vida dos doentes. A resposta foi incompleta, lembrando que 30% a 40% desses pacientes são não respondedores, eles vão ser, na verdade, submetidos à droga de segunda linha, né, ou ainda as drogas off-label ou protocolos de estudo que estejam em andamento. E o que aconteceu após 30 anos de tratamento com ácido desoxicólico? Então, nós temos aqui um número, uma porcentagem de transplante realizada pelas doenças hepáticas autoimunes, né, a colangite biliar primária, a hepatite autoimune e a colangite esclerosante primária, e observamos que houve um decréscimo importante nesses últimos 20, quase 30 anos, né? Só que quando se observa o número absoluto de transplante hepático por cada doença, nós observamos que a colangite biliar primária foi a que teve um decréscimo maior no número absoluto. Isso nos mostra o quanto o tratamento com ácido desoxicólico teve um impacto, né, na evolução natural da doença hepática, né, diminuindo o tratamento da doença em estágio final. Então, concluindo, nós podemos observar que o ácido desoxicólico é a droga ainda de primeira linha para o tratamento da colangite biliar primária. Na dose de 13 a 15 miligramas, ele se mostrou eficaz, com melhora bioquímica, diminui a progressão da fibrose, aumenta a sobrevida livre de transplante hepático e tem poucos efeitos colaterais. Para os pacientes respondedores, ele vai ser mantido indefinidamente por toda a vida. Não trata de sintomas como fadiga e prurido. A avaliação da resposta ao tratamento é feita através de critérios bioquímicos após um ano de tratamento. Discute-se tempo menor para os fatores preditivos de má resposta. Ainda isso não está validado na prática clínica, não foi validado pela literatura. Cerca de 30% a 40% dos pacientes não são respondedores ao ácido desoxicólico e deverão ser avaliados para outras opções terapêuticas. E, realmente, nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos uma regressão importante no número de transplante hepático pela CDP, comprovando a capacidade da droga em mudar a história natural da doença hepática, né? Sobretudo em fases precoces. Gostaria de agradecer a atenção de todos, e em especial também ao grupo de doenças hepáticas autoimunes e metabólicas do HC, o qual eu tenho a honra de fazer parte. Muito obrigada.